família, todo amor. Esses amigos que nos aguardam, já antes de sairmos de casa, eles já estão nos dando assessoria, nos estão dando essa retaguarda para essa sustentação tão necessária na nossa encarnação. E é com tanto carinho que eles o fazem. Recebe a cada um particularmente, sabendo das nossas necessidades, das nossas dificuldades. E eles assim que atuam, com muito amor, com esse amor tão grande que Jesus nos ensinou. Então, para aproveitar esses momentos e esse ambiente preparado com esse carinho tão especial, vamos cerrando suavemente os nossos olhos, nos ligando à espiritualidade querida aqui presente. Vamos, cada um de nós, mentalizando nesse momento a figura doce e meiga de Jesus de Nazaré. Vamos imaginando Jesus da maneira que é mais particular para cada um de nós. E a Ele que nós vamos endereçando as nossas preces. Em primeiro lugar, agradecendo a Jesus, através de Deus, a oportunidade da vida e do conhecimento dessa doutrina bendita, desse evangelho que Ele nos deixou, nos legou com tanto amor. E por Ele nós nos sustentamos e temos esperança no futuro. Ele nos mostra essa luz brilhante que nos aguarda na nossa transformação e na nossa jornada dia a dia mais intensa. Então nós vamos agradecendo por essa oportunidade bendita, nesse momento da nossa jornada terrena. E se nós temos alguma coisa a pedir, nós vamos pedindo força, sustentação, para que Jesus esteja sempre presente ao nosso lado, como Ele o faz, para que nós possamos ter o raciocínio claro, o discernimento necessário para conduzir a nossa jornada, para que nós possamos aproveitá-la da maneira mais intensa possível. E para isso nós te rogamos, Mestre de amor, que as tuas lições que nós aprendemos aqui, dia a dia, que elas possam passar não só da nossa compreensão, do nosso entendimento, mas às nossas ações, aos nossos atos de todos os momentos, onde quer que estejamos, aqui no centro, fora dele, com os nossos familiares, nos nossos lares, no nosso trabalho, na via pública. Que Jesus, você seja, através dos seus ensinamentos, o nosso companheiro constante. Por isso nós te agradecemos, agradecemos os seus mensageiros, esses guias abençoados que agem em seu nome e nos auxiliam tanto, e te pedimos, Jesus querido, licença para estudarmos mais uma página do teu Evangelho bendito. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus queridos, nós vamos estudando mais uma página do Evangelho de Jesus. Hoje é do livro Fonte Viva, na obra da salvação. Boa tarde a todos aqui presentes, companheiros, amigos, queridos. Tudo bem? Companheiros, amigos, queridos. Boa tarde também àqueles que nos veem via internet. É sempre uma alegria quando nós podemos falar sobre os ensinamentos de Jesus. Porque à medida que nós estamos falando, nós também estamos assimilando, aprendendo. Porque sempre nós costumamos dizer que na escola de Jesus não existem aqueles que ensinam, aqueles que aprendem. Todos nós somos eternos aprendizes na escola de Jesus. Hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, Espírito de Emmanuel,
onde ele aborda uma passagem da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e se intitula Na Obra da Salvação. Para que nós possamos compreender um pouquinho mais aonde Emmanuel foi buscar a sua inspiração, quando Paulo e Silas estiveram na Tessalônica pela primeira vez, eles ali foram justamente para transmitir os ensinamentos de Jesus, transmitir a Boa Nova. Porque Paulo foi aquele que levou o Evangelho de Jesus, aqueles primeiros pergaminhos que ele recebera de Pedro como uma preciosidade, para que aqueles que ainda não conheciam a mensagem do Mestre, aqueles que viviam distantes de Jerusalém, pudessem também ter essa graça de recebê-la. Nessa comunidade na Tessalônica, que fica na Macedônia, exatamente ao norte da Grécia, ali existia uma comunidade dos judeus na diáspora, aqueles judeus que viviam fora de Jerusalém, aqueles que já haviam deixado sua pátria há muito tempo e sequer tinham um contato, sequer tinham alguma mensagem ou alguma notícia da vinda de Jesus, da vinda do Messias. Logicamente, eles conheciam, como todo judeu esperava, conhecia através das profecias de Zacarias, que viria um mestre, que viria aquele Messias prometido. E eles estavam aguardando. E justamente Paulo e Silas ali estiveram, para que pudesse evangelizar, transmitir a Boa Nova. E essa comunidade, que era dos judeus da diáspora, era uma comunidade bastante grande. E existia ali uma sinagoga naquela cidade. E ali nessa sinagoga que Paulo e Silas começaram a transmitir os ensinamentos de Jesus. Aqueles judeus que ali ocorriam, logicamente, os de maior compreensão, aqueles que tinham mais compreensão, puderam entender a mensagem de Jesus. E trouxeram também outros, os gentios, porque Paulo era o mensageiro da Boa Nova aos gentios. Os gregos, que tinham outras religiões, que adoravam outras divindades, também ali ocorriam e também receberam essa Boa Nova, receberam essa mensagem. E se formou ali uma comunidade cristã. Mas como toda a empreitada do Senhor, sempre existem os adversários, sempre existem as dificuldades fazem parte do progresso. Por isso que Paulo fala na obra da salvação, as dificuldades aconteceram. Muitos judeus não aceitaram e começaram a fazer um movimento contra o cristianismo. E aqueles que ali estavam começaram a enfrentar grandes dificuldades. Após a ida de Paulo para outros lugares, para outras paragens, onde, juntamente com Silas e com outros seguidores, ele foi levar a Boa Nova de Jesus, eles ali permaneceram na sua fé. E Paulo, à distância, então escreveu 2 epístolas aos Tessalonicenses. A primeira epístola é uma epístola que leva a luz àqueles que procuram o caminho. E a luz àqueles que enfrentavam as dificuldades, que estavam ali sofrendo as perseguições e as adversidades. Então ele colocava da seguinte maneira: Deus não nos tem escolhido para sofrermos, mas nos escolheu para a salvação através da mensagem de Jesus. Isso exortava aquele povo à coragem, trazia um conforto espiritual e trazia novas energias para prosseguirem na pregação do Evangelho. Muito bem. Isso justamente pela incompreensão daqueles que ali estavam em relação ao seu sofrimento. E justamente Emmanuel pega esse gancho e coloca uma pergunta bastante pertinente. Por que é que nós, às vezes, não somos compreendidos? Ou a maioria das vezes entendemos que não somos compreendidos? É a mensagem presente, a mensagem que serve a todos nós nos dias de hoje. Por que motivo, às vezes,
nós nos sentimos solitários. Ou seja, nós sentimos que estamos sozinhos diante dessas dificuldades, essas nossas mazelas, esses nossos problemas. Nós nos recolhemos à nossa intimidade e nos questionamos seriamente. E por que razões, às vezes, nós nos perguntamos por que de tantas dificuldades? Essas mesmas dificuldades que aqueles primeiros cristãos da primeira hora também enfrentaram e continuaram enfrentando. E por que, ainda uma pergunta, às vezes nós sentimos que existe tanta aspereza em torno dos nossos passos? Por que nós sentimos que, às vezes, para caminhar, para chegar a alguma coisa, nós sentimos tantas dificuldades? Muito bem. Posteriormente vem Kardec, com a terceira revelação, trazer a luz do Espiritismo aos ensinamentos de Jesus. Aquilo que Jesus já havia transmitido, aquilo que Jesus já nos deixou como legado, que hoje é tão atual, e que naquele momento era de difícil compreensão, e daí a razão de Paulo naquela luta, naquela sua tenacidade de transmitir a coragem, de transmitir o porquê das mazelas, o porquê dos problemas, o porquê das dificuldades, através daquelas mensagens que eles entendiam naquele momento. Kardec, através do mundo espiritual, através do contato que teve com o mundo espiritual, através dessa primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, que é a obra que foi editada em 1867 e que nos serve hoje como parâmetro, como guia para as nossas dúvidas, as nossas dificuldades. Justamente no Livro dos Espíritos, quando nós vamos buscar, no livro no quarto livro, que o Livro dos Espíritos se divide em 4 partes, e no quarto livro, na quarta parte do Livro dos Espíritos, que fala justamente das esperanças e consolações. Ali nós vamos buscar entender o porquê que nós temos tantas dificuldades, o porquê que às vezes nós nos sentimos tão isolados, ou porquê às vezes nós nos sentimos tão solitários, porquê que às vezes nós entendemos que existem dificuldades para caminhar, quando na realidade tudo isso os Espíritos esclarecem que faz parte do mundo em que vivemos, o nosso estágio evolutivo, faz parte daquele momento em que nós estamos passando como espíritos em evolução, criados para a imortalidade que Deus nos criou, que próprio Jesus já coloca, que não se perderá sequer um ovelho do meu rebanho, e que Ele vai buscar até a última ovelha desgarrada, através de quê? Através das suas mensagens da nossa própria vontade. O quarto livro dos Espíritos nos aborda as felicidades e infelicidades relativas. Ele não coloca nada de forma absoluta, não existe uma felicidade absoluta no mundo em que nós vivemos, e também tampouco existe uma infelicidade absoluta, onde nós estamos fadados ao sofrimento, onde nós estamos fadados somente às dores, onde nós estamos fadados somente às dificuldades, onde nós estamos fadados somente àquele sentimento de solidão, que nada mais é do que as recordações que nós temos das nossas encarnações passadas, tudo aquilo que nós construímos durante toda a nossa jornada evolutiva até esse momento, e que temos que construir muito mais. Daí, os Espíritos nos trazem as esperanças e as consolações, para que possamos ter forças, assim como Paulo levou aos Tessalonicenses a sua mensagem de consolação e esperança. O porquê da dificuldade? Porque nós estamos na obra da salvação. O que seria a salvação que Paulo de Tarso falava na oportunidade? A salvação nada mais é do que a evolução, o melhoramento, do que buscar novos horizontes, buscar momentos melhores das nossas vidas. E é aqui que nós estamos, nesse momento, fazendo. Nós estamos buscando horizontes melhores em nossas vidas, independendo da nossa condição social, independendo do momento em que nós vivemos, independente daquilo que nós temos de posses ou não. Nós estamos buscando o quê? Buscando a felicidade relativa,
que a espiritualidade nos oferece através da nossa compreensão. Na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta àquela pleia de espíritos: o homem pode desfrutar de uma felicidade completa na Terra? Os espíritos respondem de uma forma bastante clara e evidente: não, pois a vida lhe foi dada como uma prova, como uma expiação, que é uma situação muito mais além daquilo que nós estamos falando. Expiação é a dor, expiação é aquela dor intensa, lancinante, que nos leva a uma reflexão profunda. Aqueles que não conseguem entender o caminho sofrem uma expiação. Nós estamos atravessando provas, e as provas acontecem a todo momento. Quando nós estamos convivendo com a nossa sociedade, nós estamos sendo provados. Ainda os espíritos esclarecem: depende daquele encarnado abrandar os males e de ser tão feliz quanto possa ser encarnados no planeta Terra. Quer dizer, depende de nós mesmos, depende das nossas forças, depende de onde nós vamos buscar toda essa consolação, de toda essa mensagem reconfortadora que a espiritualidade possa nos trazer. De onde nós vamos buscar através dos evangelhos. Se nós podemos entender e interpretar os evangelhos de Jesus, nós estamos completamente satisfeitos. Não precisamos de mais nada. É o que Paulo recomendava, é o que Paulo trazia a todos aqueles que seguiam Jesus naquele momento. Os primeiros cristãos, os cristãos da primeira hora, onde atravessavam tantas dificuldades. Nós não. Talvez estivéssemos encarnados naquela oportunidade, mas hoje nós temos todo o ferramental necessário e possível para que possamos nos sentir melhores, possamos nos sentir bem. Ainda, no Livro dos Espíritos, na pergunta 921, Kardec ainda pergunta se a felicidade só haverá com a humanidade transformada, ou se seria somente uma felicidade relativa. Os Espíritos ainda esclarecem a Kardec que o homem é quase sempre artífice da sua própria felicidade ou infelicidade. Nós é que construímos, os Espíritos já diziam a Kardec, nós é que nos conduzimos à felicidade relativa, porque não há plena felicidade neste mundo em que nós estamos atualmente encarnados, que é um mundo de provas e expiações. Mas a felicidade relativa que nós podemos vivenciar a cada momento, a cada instante, a cada gesto, a cada ato. Quando podemos apreciar uma beleza da natureza, como podemos apreciar o nosso lar, apreciar o nosso próximo, apreciarmos a nós mesmos, a nossa saúde, aquilo que Jesus sempre nos dá como acréscimo de sua própria misericórdia. Ainda diz: ao praticar a lei de Deus, o ser encarnado está se poupando de todos os males. De todos os males. E se nós nos poupamos de todos os males, nós estamos nos conduzindo a um lugar melhor. Nós estamos nos conduzindo a um lugar de felicidade. E nesse momento em que nós temos que ter a grande reflexão. Quais seriam as grandes preocupações que nós podemos atravessar nessa nossa encarnação? Nós sempre colocamos aqui que o primeiro ambiente, a primeira oficina que nós encontramos é a família, é o nosso lar. Essa é a primeira oficina de recuperação, a primeira oficina de buscar a felicidade, de aparar as arestas, porque ali nós temos a grande oportunidade da reconciliação, a grande oportunidade do entendimento, a grande oportunidade de praticarmos a fraternidade com aqueles espíritos que às vezes nós não convivemos uma única vez nas encarnações passadas, mas estamos convivendo na presente encarnação. Estamos ampliando a nossa família espiritual, aquilo que Jesus sempre aconselhou e pregou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que ele resume como os dois grandes mandamentos que resumem todas as leis e todas as profecias, de acordo com seu ensinamento aos seus discípulos naquele momento em que ele era questionado pelos fariseus. O Espiritismo nos traz a luz da compreensão, é isso que é importante. A luz da compreensão. Quando nós podemos compreender, nós podemos já passar para um estágio diferente. A compreensão nos leva ao amor, à fraternidade, nos leva ao perdão. O que é importante, o perdão.
Sem a compreensão, nós não podemos perdoar. E se nós não conseguimos nos perdoar em primeiro lugar, nós não vamos perdoar o nosso próximo. Se nós não conseguimos nos perdoar as nossas próprias mazelas, as nossas próprias faltas, porque nós somos seres falíveis. Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, através de experiências que acontecem a cada momento, através dos percalços, através dos erros e dos acertos. Mas com o Evangelho de Jesus, com a orientação da espiritualidade, nós temos condições de acertar mais do que errar. E se nós errarmos, nós temos que ter a humildade de reconhecer os nossos erros e de nos perdoar também. Não nos questionar sistematicamente o porquê do erro, o porquê do desacerto. Temos a oportunidade no lar de conviver com espíritos antagônicos. Aqueles espíritos que nós realmente não temos a condição nenhuma de compreensão, o porquê que existe aquele relacionamento tumultuado e que vem de encarnações passadas. Aqueles espíritos que foram nossos desafetos realmente, aqueles espíritos que nós tivemos problemas terríveis, aqueles que nos causaram grandes males, ou que nós causamos a eles grandes males, e por isso gera incompreensão. E nesse momento que nós temos essa oportunidade, nós temos que, o Espiritismo nos dá as ferramentas para que possamos identificar o que acontece, e através da compreensão, através do amor, através da fraternidade, a oportunidade do ajuste, que é maravilhoso. O ajuste, que é tão importante para que possamos evoluir. Sem ele não acontecerá a evolução alguma. Nós estaremos sempre parados no mesmo lugar, no mesmo degrau da escada. Se nós não amarmos o nosso próximo, se nós não desenvolvermos esse espírito de fraternidade. Outro aspecto importante que nós temos que abordar é no nosso ambiente de trabalho. Nosso ambiente de trabalho é um lugar valioso para que possamos refletir o porquê das dificuldades, das diversidades. Por que nós estamos ali fazendo aquele tipo de trabalho? Por que é que nós estamos ali convivendo com aquelas pessoas? Por que nós estamos ali enfrentando dificuldades? As adversidades, problemas com colegas, com o chefe. Sempre aquilo que nós fazemos é importante e abençoado. O Livro dos Espíritos diz o seguinte, que nós temos que fazer aquilo que nós temos a aptidão necessária. Diz, esclarece os Espíritos a Kardec, é melhor ser um bom mecânico do que um mau engenheiro. Então nós temos que entender quais são nossas limitações, o porquê que nós estamos fazendo aquilo, o porquê que nós não podemos ascender a degraus maiores. E é justamente através da compreensão, através das mensagens da espiritualidade e dos ensinamentos de Jesus é que nós podemos entender o porquê que ali nós estamos. A sociedade que nos cerca é um outro campo de trabalho, é onde nós temos que exercitar. Ali nós temos que verificar as diversidades que existem. Nós temos que, porquê das diversidades? Nós temos que entender as diversidades, passar a compreender as diversidades, passar a compreender as opiniões alheias, passar a compreender as ações alheias. Nós temos que entender que nós mesmos já cometemos erros e ainda estamos cometendo, então nós não podemos julgar, nós não podemos nos julgar numa situação melhor do que aqueles que ali estão. Nós estamos todos no mesmo barco, esse grande barco chamado planeta Terra. Isso exige muita compreensão. E tendo a compreensão, nós nos sentiremos felizes, nós nos sentiremos melhores. Aquilo não nos incomodará mais. Aquela ação daquele nosso companheiro, aquela ação infeliz, não vai nos incomodar, porque passamos a compreendê-la. Na sociedade, no aspecto geral e amplo, no transporte coletivo, nas ruas, caminhando, no teatro, no cinema, em todo lugar, nós vamos entender que existem falhas de outros nossos fraternos irmãos, que nós temos que ter a devida compreensão. Nós não podemos julgar. Jesus sempre disse, antes de olhar
o argueiro no olho do próximo, tire a trave do seu olho. Então nós temos que julgar por que está acontecendo. Nós não faríamos a mesma coisa ou situações piores naquele momento. Um outro aspecto muito importante dessa mensagem de Emmanuel e de Paulo, principalmente, são os valores que nós elegemos. Nós temos que cuidar dos valores que nós estamos elegendo nesse momento, para ver se nós estamos seguindo um caminho diferente daquilo que nós deveríamos seguir. Eleger os valores que nos levam à evolução, à nossa evolução espiritual. A evolução material é relativa. Nós estamos aqui encarnados. A nossa encarnação é um sopro, passa rápido. O nosso tempo é relativo. O dia nesse planeta é um giro da Terra em torno de si mesmo, é um dia. Isso é estabelecido pelo homem. Não é estabelecido pela divindade. Nós é que fazemos essa contagem. Um dia, uma semana, um ano, 50 anos, 60 anos é relativo. É muito rápido. Está acelerado. No momento em que nós estamos percebendo o tempo já está lá atrás. As coisas hoje caminham muito rapidamente. A evolução da ciência, a evolução da tecnologia, da informática, tudo isso nos leva a um anseio tão grande que nós não percebemos que o tempo está passando. E o tempo está passando muito rápido. Então nós temos que eleger os nossos valores. Saber a quem nós estamos nos dedicando. Como Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 16, atribui a Jesus os ensinamentos que nós não podemos eleger a dois senhores, a Deus e a Mamon. E Mamon não é um Deus. Mamon é uma palavra em aramaico, que significa poder, riqueza, posses. Então nós não podemos eleger a um ou a outro. Nós não podemos nos dedicar simplesmente à vida material e abandonar a vida espiritual. A vida espiritual tem que ser seguida pela vida material de forma harmônica e de forma equilibrada. Então nós não podemos simplesmente eleger aos bens materiais e esquecer totalmente dos bens espirituais. Nós temos que evoluir espiritualmente, em primeiro lugar. Lógico que você não vai evoluir espiritualmente se esquecendo de tudo, todas as suas obrigações materiais, que nós já assumimos. Até no nosso próprio planejamento encarnatório nós já assumimos esses compromissos. Nós temos que entender que existem compromissos assumidos que nós temos que seguir. Mas nós não podemos absolutamente nos esquecer do lado espiritual, que é o primeiro lado, que é a primeira necessidade nossa, é o nosso bem-estar. Já que a felicidade nesse mundo é relativa e depende de nós mesmos, como os próprios espíritos nos orientam, nós temos que desenvolver essa felicidade através do amor, através da alegria, através da fraternidade, através da confiança em Deus, através das mensagens de Jesus, buscando nos evangelhos, bebendo nos evangelhos as lições necessárias, até para enfrentar o dia a dia. Um hábito salutar a cada dia que se inicia, é buscar nos evangelhos, é buscar um trecho evangélico, uma mensagem espiritual, para que esse dia comece repleto de luz, repleto de harmonia, e que nós possamos estar bem, nós possamos estar saindo da nossa casa iluminados, como aquele foco de luz, como aquele exemplo que devemos ser, como Paulo nos aconselha na sua epístola, ser um exemplo em Jesus, como ele foi, a transformação, isso que devemos ser. Os apegos, nós fazer as nossas obrigações sociais e legais, isso é obedecer às leis dos homens. Nós temos também que seguir as leis de Deus, para que possamos estar em harmonia. Existe uma parábola que Lucas transmite no Evangelho, no capítulo 17, que ele fala do moço rico. O moço chega para ele e pergunta: mestre, ó bom mestre, o que faço para alcançar os reinos do céu? Aí Jesus diz para ele: por que me chama de bom? Bom é meu Pai que está no céu. Olha a humildade de Jesus, hein? Ó, por que me chama de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. E para alcançar os reinos do céu,
Você precisa amar a teu próximo, não roubar, não matar, não respeitar pai e mãe. Enfim, elencou todas essas séries de obrigações. Aí ele falou, mas eu já faço isso. Respeitar pai e mãe é uma obrigação. Não matar é uma obrigação. É uma lei. Nós não podemos fazer isso. Roubar também não podemos fazer isso. Né? Não levantar falso testemunho, não podemos fazer isso. Isso ele fazia tudo. Aí Jesus, percebendo que ele fazia tudo isso com uma obrigação social, disse para ele, então, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. Aí ele pensou bem, ele era muito rico, ele falou, não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Mas não é isso que Jesus queria falar para ele. Era um teste. Fala, me segue. Já que você faz isso, então se transforme espiritualmente. Seja caridoso. Seja fraterno. Ele não conseguiu entender. E foi muito triste embora. Aí Jesus diz aquela frase. Fala, para os discípulos, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. E camelo não é o bicho camelo, não, com duas corcovas, nada disso. Camelo é uma palavra hebraica que significa corda, né? Que significa corda, né? Cabo. Então é mais fácil uma corda passar no fundo de uma agulha do que um rico assim, entrar no reino do céu. Não todo rico, um rico assim, entrar no reino do céu. Não existe, não é o fato de ser rico. Tem pessoas de posses que sabem usar suas posses, que sabem usar. Fraterna, que usa no desenvolvimento social, que usa no benefício das pessoas, que usa para a saúde das pessoas. Nós conhecemos muita gente assim também, que existe, conhecemos pessoalmente gente que faz isso, que não quer que ele diga no nome, que ajuda muitas casas André Luiz e frequenta a unidade lá hospitalar e sempre está lá presente. Existem pessoas assim, sim. Mas a salvação, meus queridos companheiros, depende disso, depende de nós mesmos, da nossa transformação. Depende da nossa vontade. No livro Ação e Reação, no capítulo 1, quando André Luiz está com Hilário, né, está com o instrutor Druso, num lugar chamado Mansão da Paz. A Mansão da Paz, ela fica numa região abaixo do nosso lar, numa região tumultuada. É uma região onde os espíritos que ali estão são espíritos muitíssimos necessitados. São espíritos sofredores, terríveis. E quando Druso abre uma grande janela, e André Luiz e Hilário ali estão contemplando todos aqueles espíritos sofredores, existia como uma verdadeira tempestade negra ali fora. Uma torrente de nuvens negras, que estavam envolvendo aqueles espíritos, uns se agarravam nos outros, como se querendo se salvar, outros gritavam, pediam ajuda, pediam auxílio. Aí o André Luiz pergunta para o Druso, mas isso aqui não é um posto de salvação? Por que não salva? Por que não abrimos as portas para salvar esses espíritos, né? Aí o Druso responde para ele, a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Então, essa é a grande mensagem. A salvação é importante para aqueles que desejam salvar-se. Não adianta gritar, não adianta lamentar, não adianta dizer por que eu estou sozinho, por que eu sofro tanto, por que existe esse problema, por que existe aquele problema, por que isso só acontece comigo. Nós precisamos querer nos salvar, querer nos melhorar, buscar essa melhora, através dessas ferramentas benditas, que é o Evangelho de Jesus, através do livro dos Espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através das obras de André Luiz, através das mensagens de Emmanuel, e com tantas outras que nós temos hoje aí, tantas ferramentas. E é essa a mensagem que nós temos que desejar para poder realizar. Que Jesus abençoe a todos nós e que possamos ter assim uma tarde maravilhosa, nesse dia lindo de sol. Estamos tendo. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Uma pergunta?
Ou foi... Algum comentário, Manuel? É uma mensagem de incentivo, para que ninguém desanime e se sinta desamparado, sozinho. Nós não estamos realmente sozinhos, né? Então nós temos toda a espiritualidade, nossos amigos, aqueles que já partiram para o outro lado da vida, sejam nossos pais, nossos filhos, seja o que for. O passado que tivemos com ele e que vivemos momentos felizes, hoje são recordados pelo amparo que eles nos oferecem. Então ninguém está realmente sozinho, né? Então nós precisamos criar coragem, sabendo disso, e depois nós temos Jesus. Mesmo que não tenhamos ninguém, nós temos Jesus. O que mais nós queremos? Se nós temos o Salvador conosco, não é? E o mais importante é que não somos vítimas, nós somos agentes do nosso destino. Isso é o que é o mais importante. Os Espíritos está esclarecendo a Kardec, né? No livro das Consolações. Nós somos artífices da nossa felicidade ou infelicidade relativa. Então nós construímos, nós somos os construtores, né? E o que nós, temporariamente, consideramos infelicidade, esses desafios que nós temos pela vida, as doenças, o financeiro, enfim, esses desafios que nós consideramos infelicidade, são aqueles tornos que nos levam à estrada à frente. Jesus também nos disse: não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade do Pai. E a vontade do Pai, se nós somos filhos dele, é que nós estejamos cada vez melhores. E essa folha que Jesus se refere é uma folha de oliveira. A oliveira é uma árvore frondosa, muito grande, e a folhinha dela é mínima. Então Jesus disse: se essa coisa tão pequenininha, Deus está presente, é uma folha que cai de uma árvore, imagina nós, suas criaturas, seus filhos criados por Ele. Então tudo isso que acontece na nossa vida, nós temos o amparo de Deus, o amparo legal. Ele nunca nos dá esse desafio maior do que nós podemos sustentar, ou menos do que aquilo que necessitamos. Que a nossa necessidade às vezes é uma. E o nosso bem não é eliminar esse desafio do nosso caminho. É nos fortificar para que nós passemos por ele e possamos sair mais fortalecidos e sempre confiantes em Deus. Né? E é por isso que nós estamos aqui. Todos juntos nessa família grande, essa família de amor, essa família espiritual que é a Casa do Caminho. Então vamos novamente, cerrando os nossos olhos, em agradecimento a tudo que recebemos, vamos partir para as nossas vibrações. Vamos mentalizando nesse momento o nosso planeta Terra, envolvendo esse planeta que nos acolhe com tanto carinho, que é a nossa residência temporária, em vibrações amorosas, de paz, mentalizando o Evangelho de Jesus em cada lar do planeta, que possa haver paz, concórdia. Vamos vibrando muito amor pelas crianças, pelos idosos, pelos jovens, não nos esquecendo daqueles que estão doentes, da matéria, que muitas vezes, através dessa doença material, há uma cura espiritual. Aquele que nós conhecemos, que estão necessitados nesse momento de vibrações, vamos endereçando a eles o nosso carinho, a nossa vibração de amor, que a espiritualidade se encarrega
de estar realizando plenamente esse nosso pedido. Vamos pedir para os nossos irmãos também que se encontram em detenções. E não vamos esquecer dos nossos lares. Mentalizando o nosso lar envolto em muita luz, em muita paz. Imaginando Jesus entrando pela porta da nossa casa, iluminando-a, para que ela possa ser um templo de amor. E vamos aproveitando e deixando uma vibração no ar, em branco, para que a espiritualidade possa recolhê-la e levar aonde houver maior necessidade. E assim, nós vamos agradecendo, em primeiro lugar, a Deus pela nossa vida, a Jesus, o nosso Mestre, pelas lições que nos legou, por toda essa esperança, todo esse conforto espiritual de que nos abastecemos para a nossa jornada terrena. E vamos agradecendo a espiritualidade amiga, essa nossa família que nos antecedeu, os nossos mentores, nossos anjos de guarda, que aqui se encontram presentes, nos amparando, nos abraçando, felizes com a nossa proposta de melhora. Agradecendo por tudo isso, nós vamos encerrando a primeira parte dos trabalhos, passando para a segunda parte, que é o trabalho de passes da tarde. E lembrando do que o José Roberto falou, é possível, basta nós querermos. Tudo aquilo que desejamos, nós vamos conseguir o que é de melhor para nós. Que Jesus nos abençoe.